Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, a primeira parte do verso. Diz o texto, em Atos 1,14, a primeira parte do verso: todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eu quero partilhar com a igreja nesta manhã um pouco sobre oração. E quero levantar aqui algumas questões. É possível ser um crente, um cristão, nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo da promessa, cujo nome está escrito no livro da vida? É possível um crente assim dispensar a oração da sua vida? É possível ser um cristão verdadeiro sem orar? É possível ser fiel a Deus sem a prática da oração? É possível a igreja ser santa, ser piedosa, ser cheia do Espírito Santo, sem oração? Até que ponto você e eu acreditamos na oração? Até que ponto a nossa prática de oração revela aquilo que cremos acerca da oração? Eu queria hoje fazer um levantamento sobre essa questão na Escritura e na história, porque nos parece que nos dias atuais a Igreja de Deus, imperceptivelmente ou deliberadamente, parece estar se esquecendo da prioridade da oração. Nós temos orado pouco. Não tem sido a oração a marca da igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a história da igreja, nós nunca vamos encontrar sequer um exemplo de uma igreja que dispensou oração, ou que não priorizou oração, ou que não viveu intensamente a oração, que pudesse ser uma igreja santa, que pudesse ser uma igreja missionária, que pudesse ser uma igreja que experimentava o impacto da presença e do poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Você crê na oração? Há pouco tempo eu ouvi um crente falando de que oração era uma coisa que devia ficar lá no último ponto da lista da vida cristã, que não era tão prioridade, que só aquelas pessoas que não gostavam de buscar o conhecimento deviam se dedicar à oração. Será isso verdade? Será que o conhecimento está em oposição à oração? Será que as pessoas que conhecem mais Bíblia oram menos? Será que as pessoas que conhecem mais teologia devem orar menos? Será que as pessoas que estudam mais deveriam orar menos? Será que a oração é para aquelas pessoas que estão vazias de conhecimento? Então eu chamo a sua atenção para olharmos a Bíblia. Vamos olhar um pouquinho. Eu vejo Abraão, pai da fé. A Bíblia diz que ele era um homem de oração, que ele era um intercessor. E foi por causa da oração de Abraão que Ló foi poupado da tragédia que desabou sobre Sodoma e Gomorra. Deus se lembrou de Abraão e poupou Ló. Eu vejo seu neto Jacó orando, e orando com lágrimas. E diz a palavra de Deus que ele orou com lágrimas, agarrado no Senhor, dizendo: se tu não me abençoares, eu não te deixarei ir. Orou com intensidade, com perseverança. Eu vejo Moisés, o maior líder da história do povo de Deus, um homem de cultura enciclopédica, de cultura peregrina, de mente prismática, um líder sem paralelos talvez na história, mas um homem que aprendeu a conhecer a intimidade de Deus, e por causa da sua intercessão, a nação peregrina não pereceu no deserto. Não fora a intercessão de Moisés, e a nação teria sido exterminada por Deus em Cades Barneia. E Moisés então ora, diz: Deus, perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus poupou a nação. Eu vejo Josué, aquele forte líder que introduziu o povo na terra prometida, prostrado de joelhos, com o rosto em terra, pedindo clemência e misericórdia a Deus em favor do seu povo. Eu vejo Samuel, o maior juiz de Israel,
Num momento dramático da história da nação, ele se levanta e diz: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo Neemias, o grande reformador, o administrador ímpar, o estrategista, o estadista de espírito prático e valente, um homem de oração, um homem que chora, um homem que jejua, um homem que coloca a causa do seu povo com veemência diante de Deus. Eu vejo Daniel, talvez um dos homens mais extraordinários da história da humanidade, um homem que suplantou o poder dos impérios megalomaníacos e continuou influenciando em terra estrangeira, mas um homem capaz de jejuar, um homem capaz de orar, um homem capaz de fechar a boca dos leões pelo poder da oração, um homem que entra em jejum e oração e diz a Bíblia que os céus se movem. E Deus ordena o arcanjo Miguel para sair em defesa daquela batalha, para que a resposta chegasse a ele. Eu vejo Jesus, o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, o homem perfeito, chorando no Getsemane, com soluços, muitas lágrimas. Eu vejo Jesus orando no Jordão e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando no deserto e triunfando sobre Satanás. Eu vejo Jesus deixando a multidão que o buscava e se refugiando em montes solitariamente para buscar a face do Pai. Eu vejo Jesus orando a noite inteira para tomar as decisões mais importantes do seu ministério. Eu vejo Jesus orando no Getsemane, na cruz. Olhamos para Jesus hoje, Ele está diante do trono da graça, à destra do Pai intercedendo por nós. Eu vejo Paulo, quando a Bíblia fala de Paulo, a primeira prova que deram da sua conversão foi esta: ele está orando. Ele está orando. Aquele homem que ora em todas as circunstâncias, ora com lágrimas, ora com jejuns, ora nas sinagogas, ora no templo, ora nos lares, ora na praia, ora na prisão, ora doente, ora com saúde, em todo momento, em toda circunstância. Se você crê na oração, você tem uma nuvem de testemunhas ao seu lado, ao seu redor. Eu vou para a história da igreja e os pais da igreja estão orando. Vejo Policarpo, vejo Irineu, vejo Crisóstomo, vejo Agostinho, homens que influenciaram a história, homens que buscaram a Deus. Eu olho para os pré-reformadores e eles estão orando. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, homens de oração. A história chega a registrar que as orações de Jerônimo Savonarola e a pregação dele foram de tal intensidade que a cidade onde ele estava foi profundamente abalada, profundamente sensibilizada, profundamente tocada pelas orações de Jerônimo Savonarola. Eu vou para os reformadores e não encontro sequer uma exceção. Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox eram homens de oração, ao ponto da rainha da Escócia afirmar que ela temia mais as orações de John Knox do que os exércitos da Inglaterra. Ao ponto deste homem, que era um grande reformador, passar noites e noites em oração. E quando a sua esposa o vinha chamar para se alimentar, ele dizia: como eu posso comer, como eu posso me alimentar, se o meu país está perecendo? E ele orava em lágrimas, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Este homem viu talvez um dos maiores milagres da história através da oração e da pregação. Quando ele volta para a Escócia em 1559, a Escócia era um país dominado pelo catolicismo romano, e em 1560, anos depois, o parlamento já tinha adotado o presbiterianismo como religião daquele país, pela influência poderosa de Knox, pelas suas orações e pregação fervorosa.